Graças a paz, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar o nosso culto online. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos fazendo a nossa mudança para outra sede. E então estamos fazendo esse culto online para que a gente consiga fazer a mudança lá da outra igreja. Mas enquanto isso nós vamos, em nome de Jesus, fazer aqui os cultos para que ninguém perca, né? Queria te convidar para você orar conosco e a gente iniciar esse culto em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te louvamos, Senhor, por aquilo que tem feito em nossas vidas. Te louvamos pelo cuidado que tem tido conosco, Senhor. E te bendizemos, Senhor, nessa noite, pela Tua presença nesse lugar. Te pedimos, ó Pai, que Tu venhas se fazer presente aqui, venha se agradar daquilo que estamos fazendo, que é para Ti, Senhor. Que esse culto seja agradável a Ti nessa noite, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença, Senhor, nos orienta, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra. Não adianta tentar impedir, quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que pra tomar posse é preciso insistir. Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra. Não adianta tentar impedir, quem é ungido não vai desistir, porque ele precisa insistir. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. Pra quem tem fé, abre mão de viver as promessas. Pra quem tem fé, nem o gigante impede a festa. Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra. Não adianta tentar impedir, quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que pra tomar posse é preciso insistir. Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra. Não adianta tentar impedir, quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que tomar posse é preciso insistir. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. Pra quem tem fé, não abre mão de viver as promessas. Pra quem tem fé, nenhum gigante impede a festa.
impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. Pois quem tem fé não abre mão de viver as promessas. Pra quem tem fé, nenhum gigante impede a fé. Aleluia! Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse louvor que a gente tocou, essa última frase é tremenda, né? A gente planeja algumas coisas, mas acha que vai dar tudo certo, mas muitas vezes se levanta uma luta, né, contra nós. Mas a palavra de Deus diz que contra nós eles podem até vir por um caminho, mas eles fugirão de nós por 7 caminhos. Amém? Pega a palheta para mim. Davi. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo seu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, vai. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, vai. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus.
Santo é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra acessar é aos teus pés. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra acessar é aos teus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Amém. Estão todos assistindo bem aí? A transmissão tá normal, tá tranquila. Quem tiver pelo Instagram ou quem tiver pelo Facebook, por favor, dê um joinha aí. Diga que está tudo certo ou diga que não está, para a gente poder tentar consertar. Amém? Deus abençoe. Esther está ali no controle ali do Facebook, então quem vai responder para você é a minha filha Esther. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E depois eu vou ler um outro que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Primeiro é 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Depois o outro vai ser em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Da Bíblia King James, a versão diz assim: Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Essa versão para mim é melhor, porque ela diz assim: prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Né? Ambos os livros, eles foram escritos por Paulo, dando orientações às cidades e falando as cidades de Corinto e a cidade de Filipos. Né? Mas eu queria, com você, depois fazer um complemento com o que está lá em Isaías 55, a partir do versículo 6. Mas vamos falar sobre esses dois versículos. Primeiro versículo, Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E no segundo versículo, Paulo diz assim: Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Eu estava hoje de manhã vendo a pregação do apóstolo. Tudo certo? Vendo a pregação do apóstolo Gilvando, né, o presidente da Igreja da Unidade lá em Uberaba. E ele estava falando sobre coisas que a gente tem acompanhado, né, nesses dias. E uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Foi até uma resposta, né, para mim, quando ele falou sobre esse trecho. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando você analisa essa frase, você vai ver que existe um padrão. Um padrão daquele que se diz cristão. Um padrão daquele que se diz servo de Deus. Né? Porque hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando sobre serem servos de Deus, serem filhos de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é que só é filho de Deus aquele que se rendeu a Jesus Cristo. Não existe servo de Deus ou filho de Deus que não tenha se rendido a Jesus. Né?
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se eu não tenho um padrão a quem eu imito, se eu não tenho uma pessoa que eu olho para ela e digo assim, eu vou seguir esse padrão, na verdade eu não tenho padrão nenhum. Né? Quando o homem foi criado lá no Jardim do Éden, quando ele foi moldado pelas próprias mãos de Deus, ali existia um padrão. Ali foi colocado o padrão do reino de Deus. Ali foi colocado o padrão da triunidade de Deus. Quando ele diz lá, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus estava colocando ali em nós o seu padrão. Então existe um padrão original. Né? Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis. Né? Eu estava vendo uma entrevista de uma jovem, que ela se diz que ela não é nem homem nem mulher. Aí eu pergunto para ela, deveria perguntar, né, se eu encontrasse com ela, você é o quê? Nem ela sabia explicar para a entrevistadora o que ela era. Ela só dizia que agora ela tem um novo padrão. Por exemplo, não é mais amigo ou amiga. Agora a linguagem dela, quando ela chama uma pessoa, é amigue. Não é mais ele nem ela, é ele. Irmãos, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Que padrão é esse? Né? A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar ao mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então o Senhor está dizendo que, olha, você já tem um padrão, você foi criado com um padrão. Mas houve um momento ali no Éden, onde o homem e a mulher se deixaram levar por Satanás. Onde o homem e a mulher se deixaram levar pelo pecado. E ali entrou algo que não deveria estar na nossa vida. O pecado entrou naquele momento. Então, desse momento em diante, onde o pecado consegue uma brecha para entrar na vida do homem e da mulher, desde esse momento, agora Satanás quer deturpar aquilo que foi criação de Deus. Quer transformar aquilo que Deus havia feito. Quando Deus fez o homem, diz a palavra que ele olhou e disse assim, e isso foi muito bom. Então Deus ficou satisfeito com a criação que ele havia feito. Mas Satanás, por ter sido expulso do céu, por não poder mais voltar para lá, ele a todo momento agora, desde o momento quando ele entrou com o pecado no homem, desde aquele dia até hoje, ele tenta deturpar a criação de Deus. E a criação de Deus, acredite você ou não, somos nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ao ponto de que a sociedade foi tomando uma forma tão mundana, que Paulo, quando ele fala essas duas cidades, ele diz a mesma coisa. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no segundo ele diz assim, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento. Hoje você não pode mais criticar um homossexual, hoje você não pode mais criticar as práticas dele, porque existe uma sociedade em torno agora fazendo leis que querem retirar a verdade da palavra. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para nós que você foi criado sim, com um padrão. E o padrão que você foi criado é um padrão celestial. Você não foi criado pelo padrão mundano. Você não foi criado pelo homem, você foi criado pelas mãos de Deus. Tem muita gente ficando enganada. Tem muita gente perdendo a noção. Sabe? Porque o bombardeio de informações, o bombardeio de informações erradas e maldosas, está sendo demais, irmãos. Isso tudo para que você perca o seu centro na palavra de Deus. Sabe qual é o melhor lugar para você estar hoje? Não é dentro da sua casa, não é fora de casa, mas é no centro da vontade da palavra de Deus.
Esse é o melhor lugar para você estar. Muita gente está perdendo, está ficando louca nesse mundo que a gente está vivendo. Sabe, essa pandemia, essa coisa que está acontecendo aí no mundo todo, está fazendo pessoas perderem o equilíbrio. Perderem a fé. Né? E como é que eu perco a fé? Para eu saber como é que eu perco a fé, eu tenho que saber como é que eu adquiro a fé. Como é que a Bíblia nos ensina que eu adquiro a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. Então existe um momento que, se você deixar de ouvir a palavra de Deus, ou se você permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus, você vai começando a perder a sua fé, e quando você perceber, você já está envolvido pelas más notícias, você está envolvido pelo mundo, e você perdeu aquilo que você tinha de essência, que é a presença de Deus em você. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as astutas ciladas do diabo. Elas não são muito abertas, né? Hoje em dia até que está aparecendo mais. Mas geralmente as ciladas de Satanás, elas são escondidas. Elas ficam debaixo de alguma coisa que você não está vendo. E quando você realmente se distrai e pisa na armadilha de Satanás, você é enlaçado. Hoje em dia, aquilo que é certo está se tornando errado. E aquilo que é errado está se tornando certo. Mas se você realmente quer ser uma pessoa que vai entrar no reino dos céus, se você quer ser uma pessoa que vai conhecer a Jesus, que vai sentar na mesa com Ele, você precisa entender que você tem que ter um padrão. E o padrão que você tem que ter é aquele estipulado pelo Espírito Santo de Deus. Nós hoje estamos pregando sobre isso porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual é a palavra que eu tenho para entregar para o teu povo nessa noite? E o Senhor me diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra que Deus tinha dado a Paulo. E aí eu fico pensando no modo de vida que Paulo tinha. Paulo era um homem, era um carrasco, um homem que transpirava ódio, que buscava os evangélicos, ou os crentes, os cristãos, e matava-os. Paulo era um homem que não tinha remorso. E Deus um dia resolveu que ia encontrar com esse homem. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, irmão? Hoje o Senhor resolveu encontrar com você. Hoje o Senhor resolveu te colocar de frente para essa tela aí que você está vendo, para te dizer que Ele pode transformar a sua vida. Muitos estão nessa vida desregrada, na vida errada, porque acham assim: olha, não tem mais jeito. Eu já entrei nesse meio de vida e agora é como se fosse uma bola de neve, eu não consigo mais sair dessa. Mas o Senhor está dizendo que hoje Ele marcou um encontro com você aqui neste lugar. Para te dizer que, como Ele fez com Paulo, que se chamava Saulo, Ele pode fazer também com você. Aí é onde você está. É só você acreditar que Ele pode transformar a sua vida. Hoje eu ouvi de uma pessoa que precisa sair de uma situação de drogas, que já foi internado 5 vezes e não conseguiu se libertar das drogas. Irmãos, quantas pessoas estão assim? Que não conseguem mais sair das armadilhas, das prisões que Satanás colocou. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se houver sinceridade de verdade no seu coração, se você o buscar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a tua alma, não há maldição que possa resistir a você, em você. Porque a presença de Deus vai ser tão forte que quando a luz entrar, as trevas vão ser dissipadas. Mas você precisa crer. E a libertação é algo que você precisa ter em seu coração.
a vontade de ser liberto. Quando eu digo que a libertação é para quem quer, é porque libertação não é simplesmente aquele momento de expulsão de demônios. Libertação é muito mais do que aquilo. Libertação completa é uma vida com Deus em todos os momentos. Daí o Senhor me traz essa palavra hoje. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, quando disse isso, ele já não era mais aquele Saulo. Paulo, quando disse isso, ele era um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus, através de um encontro, quando ele estava indo para Damasco. Sabe, irmãos, Deus está marcando hoje um encontro com você. Eu não sei quando você vai ver essa mensagem, se você está vendo agora, se você vai ver depois, mas pode ter certeza, no momento que você assistir essa mensagem, o Espírito Santo vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você precisa entender que a transformação maior vai ser depois. Quando você deixar as suas escamas dos olhos caírem. Diz a palavra que quando Saulo encontrou com Jesus, ele ficou cego. Tamanha era a luz que Jesus brilhava. Ele ficou cego por 3 dias. E quando Deus ordenou a Ananias para ir lá falar com ele, diz a palavra que as escamas dos olhos de Saulo caíram. E naquele momento ele se transforma agora num novo homem. É isso que Deus quer fazer de nós. Novas pessoas. Ele não quer que você seja a mesma pessoa de antes, entende? Quando você antes imitava aqueles que estavam no mundo, né? Quantas pessoas gostam de imitar os artistas? Artistas internacionais, artistas nacionais, aqueles que gostam de ver novela, gostam de imitar os artistas, aquilo que ele está usando, a moda. Mas o Senhor está dizendo para você, aquilo que você era, agora você deixa de ser. Agora você torna-se imitador de Cristo. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Só existe um lugar para nós depois que nós morremos. Ou o céu ou o inferno. Não existe purgatório. Não existe limbo. Não existe nada disso. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Escolhe hoje qual caminho que você quer andar, diz o Senhor. Eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Um caminho que vai para o mal, um caminho que é do bem. E o Senhor tem tanto amor por nós que Ele diz para nós assim, escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. O Senhor está dizendo para você nessa noite, para de agir como você agia antes. Para de ser imitador do mundo. Agora comece a ser imitador de Cristo. Se tem alguém que você tem que imitar, esse alguém chama-se Jesus Cristo. Mais ninguém. Para de agir como uma pessoa mundana. Tem muitas pessoas mundanas dentro da própria igreja. Tem pessoas que hoje frequentam as igrejas, mas quando saem da igreja, elas se tornam iguais às pessoas do mundo. Ou até pior. O Senhor nessa noite está dizendo para você, por que você está fazendo isso? Por que você está imitando o mundo e não a Jesus? O Senhor está perguntando para você nessa noite. O Senhor diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. A vinda de Jesus está muito próxima, meu irmão. A vinda de Jesus está muito próxima, minha irmã. E você precisa definir hoje a quem você quer servir. Sabe, eu estava conversando com um jovem da igreja, e eu estava falando sobre essa questão, da pandemia, pessoas próximas que estão sendo acometidas desse mal. Mas eu vejo que existe um propósito em cada uma dessas coisas. E o propósito é definir quem você é. Existe uma definição sendo feita no mundo hoje. Parece que está sendo uma divisão de joio e de trigo.
O Senhor está separando aqueles que vão entrar no reino dos céus. De qual lado você está? Diz a palavra que diante do Senhor será formada duas fileiras. Aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Se você for olhar o joio e o trigo, são muito parecidos. Tem alguma coisa ligando. O joio e o trigo são muito parecidos, de longe. Tanto é que quando numa plantação, né, você vai olhar uma plantação, sempre não consegue distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas quando você abre o joio e o trigo, o joio não tem nada, é farelo. O trigo tem a semente do trigo, que vai virar pão, que vai virar alimento. Quem você é hoje? Você tem aparência de crente, tem até aparência de cristão, mas no seu interior é como um sepulcro caiado, o seu interior é como se estivesse oco. Ou você é o trigo, que quando nós abrimos, nós conseguimos enxergar aquilo que foi construído dentro dessa pessoa. Tem pessoas que quando abrem a boca, o céu desce. Tem pessoas que quando oram, o enfermo é curado. Tem pessoas que quando pedem alguma coisa ao Pai, Ele atende. Quem você é? Aí você precisa analisar a sua vida. Você precisa ver o que está acontecendo, irmão. Porque os últimos dias já estão aí. A igreja está prestes a ser arrebatada. Pode ser agora. Pode ser daqui a pouco. Pode ser daqui a alguns anos. Mas está muito próximo. E Jesus está preparando a sua igreja. E está chegando um momento onde você vai ter que definir quem realmente você é. Né? Paulo, ele se tornou pregador do Evangelho de Cristo. Antes ele era perseguidor daqueles que serviam ao Senhor. Mas agora ele se tornou um perseguido. E agora ele se tornou um pregador do Evangelho. Foi o que mais abriu igrejas. Foi o que mais escreveu os livros da palavra. Um homem que se arrependeu dos seus pecados, porque conheceu realmente Jesus. Ele se tornou imitador de Jesus. Quem é você diante das situações? Como é que eu sei que eu sou imitador ou não de Jesus? Como que eu sei? Quando eu coloco em prática aquilo que Jesus me ensinou. Por exemplo, se alguém vier lhe esbofetear o rosto, o que Jesus ensina? Dá também a outra face. Quando alguém vier te pedir alguma coisa, entrega para ela. Se alguém te pedir a tua túnica, entrega também o teu vestido. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha 2 com ela. Se alguém te ferir 7 vezes ao dia e vier te pedir perdão, perdoa. Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? Perguntaram para Jesus. Jesus, não, 7 vezes não. 70 vezes 7. E aí outra vez um outro discípulo veio perguntar, Jesus, se uma pessoa vier me perdoar, vier me pedir perdão 7 vezes ao dia, o que eu devo fazer? Perdoa as 7 vezes. E aí você multiplica então 7 vezes por 365 dias, está quanto? 1.200 e alguma coisa. Não tem fim esse negócio de perdão. Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Jesus tem nos ensinado, irmãos? Será, irmãos? Será que nós estamos sendo imitadores de Cristo? Sendo que você precisa entender que só vai entrar no reino dos céus aquele que é imitador de Jesus. Você realmente quer entrar nos céus? Ou você realmente quer ir para o inferno? Porque tem pessoas que pelas atitudes você consegue enxergar que ela quer ir para o inferno. E ela quer ir para o inferno conscientemente. Mas tem pessoas que parece que ainda não conhecem a palavra de Deus, ainda não entenderam o que é ser realmente discípulo de Jesus, imitador de Cristo. E para essas pessoas talvez ainda exista esperança, porque talvez ainda estejam na ignorância.
Enquanto nós estivermos aqui alertando sobre isso, irmãos, você ainda tem chance, eu tenho chance, nós temos chance. Porque o Senhor é um Deus de oportunidades. E nessa noite Ele está te dando mais uma vez a oportunidade de ser imitador de Jesus. Eu queria ler com você o livro de Isaías, que vai mais ou menos trazer alguma noção sobre isso que a gente está falando aqui, sobre imitadores de Cristo. Isaías 55, versículo 6, nós vamos ler até o final. O que eu tenho, como que eu consigo ver, né? Quais são os sinais dessa mudança na minha vida? Como que eu consigo enxergar? Isaías, capítulo 6, nós vamos ler até o 9. Diz assim: procurem por Adonai enquanto Ele está disponível. Clame a Ele enquanto está próximo. Né? Quando nós lemos o versículo 6 aqui, a gente consegue entender que essa pessoa aqui, que está clamando ao Senhor, que está falando para essas pessoas, ele está dizendo assim: se você conseguiu enxergar que você ainda não é imitador de Cristo, se você conseguiu enxergar que você ainda não conseguiu servir a Deus como deveria servir, como diz as Escrituras, então procure ao Senhor enquanto Ele está disponível, ou enquanto Ele está perto. Existe um momento, irmãos, onde Deus vai cessar a sua presença nessa terra. Existe um momento onde o Espírito Santo de Deus vai se retirar dessa terra. E o Senhor está falando para nós essa noite: procure a Ele, procure ao Senhor, procure a Adonai, enquanto Ele ainda está disponível. Clame a Ele enquanto Ele está próximo. Faça a sua oração. Tem uma coisa que eu acho impressionante, sabe o que é, irmãos? As pessoas hoje não conseguem entender o que é uma oração. As pessoas não conseguem orar a Deus, clamar a Deus. Elas conseguem fazer repetições, mas a Bíblia mesmo nos diz, Jesus nos ensinou: não useis de vãs repetições. Por que são vãs repetições? Porque são repetições que não vão levar você a lugar nenhum. E Deus não escuta vã repetição. Mas o Senhor está dizendo assim: clame a Ele enquanto está próximo. E você pode perguntar assim: como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou clamar a Deus? Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou devendo, eu sei que eu tenho que resolver minha vida, mas como que eu faço isso? Sabe como você faz isso? Sendo sincero a Deus. Ore, fale com Ele. Ele está te ouvindo. Ele não é uma pessoa inatingível. Ele não é uma pessoa que não tem ouvidos. A palavra de Deus diz que muitos têm orado para aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Muitos estão se dobrando diante de estátuas que não têm poder algum e não conseguem fazer nada por você. Mas existe alguém chamado Jesus Cristo, que esse tem ouvidos e ouve. A Bíblia fala assim: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com você nessa noite. Ouça, fale com Ele, né? Procurem por Adonai. O que quer dizer procurar por Adonai? Não é você ficar esperando Ele não, meu irmão, minha irmã. É você ir até Ele em oração. Dobre o seu joelho, coloque a sua boca no pó. Talvez ainda haja tempo. Talvez ainda haja tempo de Deus ouvir a tua oração. Deixe as coisas erradas, largue aquilo que te faz pecar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Seja imitador de Cristo. Talvez ainda haja tempo. Procure ao Senhor enquanto Ele está disponível. Ele nunca disse para você que Ele não estaria disponível. Quem falou isso para você foi um homem. Quem falou isso para você foi Satanás. Mas Jesus sempre disse que estaria disponível para você. É só você se achegar a Ele. E nessa pregação que eu vi hoje de manhã do apóstolo, ele estava falando exatamente isso. Por que muitas pessoas não se achegam diante de Deus ou não conseguem chegar perto de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque falta
amor. Falta pessoas pregarem a verdade, mas com amor. Eu estou te dizendo nessa noite aqui, diante do Espírito Santo de Deus, o Senhor está de braços abertos para ouvir a tua oração. O Senhor está de braços abertos para te receber como filho ou como filha amada dele. Mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa querer deixar de comer aquilo que o mundo come. Você precisa deixar de fazer aquilo que o mundo faz. Você precisa deixar esse mundo para trás e retornar e voltar-se para Deus. Clame a Deus. Clame a Ele enquanto Ele está próximo. E aí do versículo 7 até o 9, o Senhor mostra que essa mudança de vida implica numa elevação dos nossos valores e dos nossos projetos. Olha o que ele diz aqui, Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e a pessoa má os seus pensamentos. Retorne para Adonai, que terá misericórdia dele. Retorne para o nosso Deus, pois ele perdoa de fato. Olha o versículo 8. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz Adonai. Como o céu está acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus. Sabe, muitas vezes, irmãos, você vive uma vida nesse mundo achando que você está vivendo o máximo da sua vida, né? Às vezes você tem uma vida financeira tranquila, você tem uma vida familiar tranquila, mas está longe de Deus. E o Senhor está dizendo aqui para nós, pois os meus pensamentos, os pensamentos dele, não são os pensamentos de vocês. Aquele que pensa que viver uma vida abastada, uma vida tranquila, mas uma vida longe de Deus, está certo? Você na verdade está vivendo o seu pensamento e não o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é esse aqui, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que a pessoa má abandone os seus pensamentos e retorne para o Senhor. O Senhor terá misericórdia dele. Retorne para o nosso Deus, pois ele perdoa de fato. Sabe, irmãos, só vai entrar no reino dos céus aquele que for perdoado de verdade pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor está clamando nessa noite, está dizendo para você, clame a mim, fale comigo, seja sincero. Muitas vezes a gente fala para pessoas que não vão nos ajudar, tudo aquilo que está nos entristecendo. Por que você no seu quarto vai lá e no seu ajoelha e fale com Deus o que está acontecendo? Pode ter certeza que o Deus que te vê em secreto te falará. Ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele vai usar coisas para te abençoar. Mas você precisa ser sincero com Ele. Largue aquilo que está te fazendo pecar. Largue aquilo que você está fazendo de errado. E o Senhor vai te abençoar, ainda nessa terra. Versículo 10 de Isaías 55. Ele vai falar sobre coisas naturais, a obra natural, mas é do sobrenatural de Deus agindo em nós. Vamos ler? Isaías 55, versículo 10. Como a chuva e a neve caem do céu, e não retornam para lá antes de regar a terra, fazendo-a germinar e produzir, dando semente ao semeador e pão a quem o come, assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim incompleta. Ela realizará o meu intento e realizará o motivo de seu envio. Às vezes a gente não entende porque você parou aí para ouvir essa palavra. Às vezes a gente não entende porque determinadas palavras são ditas a nós em algum momento. Mas saiba que se você está aí ouvindo essa palavra agora, você às vezes pode até pensar assim, mas por que o pastor está falando isso tudo?
Saiba que se você parou para ouvir essa palavra agora, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Porque hoje, pela manhã, ela veio primeiro para mim. Então eu sei que o Senhor está dizendo para mim nessa noite aqui, assim como a chuva e a neve caem do céu e não retornam para lá antes de regar a terra, fazendo-a germinar e produzir, dando semente ao semeador e pão a quem come, assim a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim incompleta. Tudo aquilo que o Senhor está dizendo para você nessa noite, se você obedecer, se você guardar dentro do seu coração, se você permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida de dentro para fora, vai chegar um momento onde ele vai realizar aquilo que ele tem mandado para você aqui nessa noite. Vai chegar um momento onde a palavra dele vai germinar dentro de você. Vai chegar um momento onde a palavra de Deus vai frutificar dentro de você. E aí você vai ser regado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser sustentado por Ele. Tem tanta gente aí lutando, irmãos, com as suas próprias forças. Será que você ainda não entendeu que não é a sua força? Será que você ainda não entendeu que é o Espírito Santo de Deus que faz você vencer nessa terra? Às vezes você luta com as tuas forças e com as tuas armas e não está tendo fruto nenhum, não está tendo resultado nenhum. Mas o Senhor está te dando um sinal. Está mostrando para você que isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você permitir que o agir de Deus seja natural em sua vida, como a chuva que cai, como a neve que cai, e que ela não retorna para lá, quando você permitir que o agir de Deus caia sobre a sua vida, quando você permitir que a chuva de Deus desça sobre você, vai ser de tal bênção, de tal monte, que ela não vai retornar para lugar nenhum, ela vai ficar com você. E aquilo que caiu sobre você vai fazer germinar a palavra de Deus, que já caiu no seu coração. Entenda isso, irmão. O Senhor está querendo te dizer nessa noite que você precisa permitir que o natural, que o sobrenatural de Deus invada o seu natural. E quando você permite que o sobrenatural de Deus invada o seu natural, aquilo que era natural para você agora passa a não ser mais. Agora o que é natural para você é fazer a vontade de Deus. Se transforma, né, o interior do homem em algo melhor. O Senhor quer transformar a sua vida. Você precisa permitir que Ele transforme. No início pode parecer até meio difícil, sabe? Como que eu vou agir dessa forma se eu já estou tão acostumado a fazer as coisas de forma diferente? Mas o Senhor está dizendo nessa noite, permita que a chuva de Deus desça sobre você. Porque quando o sobrenatural de Deus descer sobre você, Ele vai tornar as coisas naturais. Você vai conseguir fazer as coisas de Deus de forma natural, sem esforço, sem se cansar. Porque o amor de Deus vai invadir a sua vida. Porque o amor que está em Cristo vai invadir a sua vida e você vai ser amado por Ele. Vamos lá? Versículo 12 de Isaías 55 diz assim: sim, vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Ao chegar, as montanhas e as colinas irromperão em cântico, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando você permite que o sobrenatural de Deus comece a invadir a sua vida, transformando aquilo que era natural para você, quando Ele transforma aquilo que era mundano em sua vida, e agora transforma você em algo espiritual, todas as coisas ao seu redor começam a colaborar com você. As pessoas que estão ao seu redor, inconscientemente, começarão a colaborar com você. A natureza que está ao seu redor vai começar a colaborar com você, porque elas entenderam que agora você, que estava em guerra com Deus, agora entrou em paz com Ele. E a paz que excede todo entendimento entrou dentro de você. Você entende isso?
O Senhor está dizendo aqui que vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Você pode ir por qualquer lugar agora, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E em todo lugar que você for, guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai estar em paz. Ao chegar, as montanhas e as colinas irromperão em cântico. Você imagina um negócio desse? Montanha e colina cantando, porque você agora se realinhou com o Eterno? Você entrou em paz com Ele? Sabe por quê, irmãos? Tudo foi criado pelo Senhor. Tudo foi criado por Deus. Inclusive você. Mas quando você se rebelou, quando nós nos rebelamos, o restante que foi criado por Deus, a natureza, os céus e a terra, eles começam a identificar em nós algo estranho, um corpo estranho. E então reagem como se fosse um organismo estranho. Olha que isso que Deus está mandando falar com você. Quando você se rebela contra Deus, o restante que foi criado por Deus começa a te identificar como algo estranho, um corpo estranho. E o que acontece quando um corpo estranho entra dentro do nosso organismo? Todo o nosso organismo se volta para aquele corpo estranho para tirá-lo de lá. Mas quando eu deixo de ser um corpo estranho ao sobrenatural de Deus, e agora eu me torno parte desse organismo, chamado Reino de Deus, tudo aquilo que foi criado por Deus agora começa a me identificar, a te identificar como parte desse reino, como parte daquilo que é de Deus, como parte do corpo de Deus. E aí toda a natureza, tudo que está ao nosso redor, começa a trabalhar em favor das nossas vidas. Olha que isso. Olha isso, irmão. Você não vai ter mais aquele desânimo, aquele cansaço de fazer a obra do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se deixar amar por Deus, se você se deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser uma pessoa que é imitador de Cristo. E por ser imitador de Cristo, tudo ao seu redor vai colaborar para que você seja abençoado. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar na palavra de Deus. É uma questão de colocar em prática aquilo que está escrito aqui. Versículo 13 diz assim: ciprestes crescerão no lugar de espinhos, murtas crescerão no lugar de sarças. Isso trará fama para Adonai, como um sinal eterno e imperecível. Implica na fé, na esperança de mudanças profundas em volta de nós, mesmo naquelas pessoas que são espinhosas. Já viu aquela pessoa que você não pode nem encostar nela? Que dói? Já viu aquelas pessoas quando você fala com ela, ela vem com... Quando você diz assim, bom dia, ela fala, bom dia por quê? São espinhosas, são pessoas que são espinhos. Mas a palavra de Deus diz que mesmo aqueles que são espinhos, quando se deixam transformar pelo Espírito Santo de Deus, quando se tornam imitadores de Cristo, se tornarão ciprestes, árvores frondosas, que vão ser colocadas por Deus naquele lugar. Ciprestes crescerão no lugar de espinhos, murtas crescerão no lugar de sarças. Isso vai servir, irmão, não só para você, mas vai servir como testemunho para que as pessoas... Aqui, ó. Pausou aqui, ó, Instagram aqui. Compartilha no IGTV e depois começa de novo. Hã? Irmãos, então vamos continuar aqui para a gente terminar. O versículo 13, ele diz que o Senhor vai transformar a nossa natureza.
O Senhor vai fazer com que eu realmente seja imitador de Jesus. E aquilo agora não vai se tornar mais algo difícil, forçoso, né, cansativo, mas vai ser algo natural dentro de nós. Quero te deixar essa palavra. Sede imitadores de Cristo. Imitem aqueles que imitam a Jesus. Faça algo na sua vida que vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa te confortar, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar com você, e que nessa noite o Espírito Santo possa transformar aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero colocar uma oração aqui pelos nossos irmãos, pelo Fernando, pela Rosângela, que estão passando por uma situação difícil, mas vamos orar por eles e por aqueles também que estão precisando. Amém? Quer fazer uma oração? Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, Pai amado, nos trazendo, Senhor, para o centro da Tua vontade, Pai. Amém, Jesus. Oh, Pai, porque o nosso desejo, Senhor, é estar, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que Tu possa estar resgatando, Senhor, Amém, Senhor. aqueles que estão perdidos, Pai. Resgata, Senhor. Aqueles, Senhor, que sentem o desejo, Pai amado, por Ti. Amém. Traz, Senhor, para a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, encontrar o caminho, Senhor, retornar para Ti, Pai. Amém. Aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra, Senhor, e que desejam uma mudança de vida, Pai amado. Amém, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ajude-os, Senhor, a converter, Senhor, dos seus maus caminhos, Amém, Pai. Senhor. Voltar para Ti, Pai. Amém, em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como a Tua palavra foi lida, Senhor, ela não é lançada fora e ela não volta vazia, Amém, Pai. Jesus. Então, Senhor, que Tu possas estar acolhendo, Senhor, cada um desses corações, Pai, que se dobram na Tua presença, Deus amado. Amém. Pai, que Tu possas tirar, Senhor, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. as lentes coloridas, Senhor. Tira, Senhor. Aquilo que deturpa a verdade, Pai. Em nome de Jesus. Que contraria, Senhor, os Teus planos para cada um de nós, Pai Amém, amado. Senhor. Em nome de Jesus, Em nome de Senhor. Jesus. Olha, Pai amado, também para o Teu povo, para os Teus filhos, Senhor. Oh, Pai, que possamos a cada dia mais sentir a segurança que há em Ti, Deus Amém. amado. Que Tu possas estar fortalecendo os Teus filhos, Senhor. Fortalece, Senhor. Cada um deles, Pai, na luta diária, Senhor amado. Amém, Jesus. Senhor, renova o ânimo, renova Renova, as forças, Senhor, em Renova, nome de Jesus. Pai, que Tu possas estar cuidando da saúde, Senhor. Que Tu possas estar Amém. cuidando, Pai amado, da mente e do coração de cada um Amém, dos Teus Jesus. filhos, Senhor. Em nome, Em nome de de Jesus, Jesus. Pai. Senhor, te pedimos, Pai, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, Cuida de nós, Pai amado. Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, assim meu Pai. como o Senhor diz, Pai amado, haverá libertação, haverá cura, haverá salvação, Pai. Em nome de Jesus. Que isso se cumpra, Senhor, nesta noite. Amém, Pai. Para a honra e glória do Em Teu nome santo de nome, Jesus. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém? Vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos então em mudança ali da Igreja da Unidade. Nós estávamos ali no prédio do restaurante Galisco. E nós vamos mudar agora ali para a entrada, logo na entrada Restaurante do... Alecrim. Onde era o restaurante Alecrim?
logo na entrada do condomínio Jardim Itaipava, né? Então você, daqui a alguns dias, você vai ver uma placa lá na reta de Itaipava, no meio da reta, logo quem vai depois do restaurante Farfarelo, a primeira entradinha à direita, né? É a Igreja da Unidade de Itaipava. Dia 4 a gente está pretendendo fazer o primeiro culto, entendeu? Então nós vamos em nome de Jesus anunciar isso aí pelo Facebook, Instagram, e vamos ver como é que a gente vai fazer para anotar as pessoas que vão participar do culto. Nós vamos dar maiores informações aí, tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.